O dom do evangelismo é mais do que só pregar a palavra. É mais do que só ser usado e ir às ruas. É mais do que só pegar o celular e gravar Jesus te ama. Paz do Senhor Jesus. Tem uma mensagem do Evangelho da Paz sobre evangelismo, o dom de evangelizar. Pois eu vi e analisei e Cristo falou ao meu coração, o Espírito Santo, de que as pessoas que têm este dom de evangelizar estão usando esse dom com algumas faltas, com algo que está faltando, está cumprindo metade do que o dom é em si. E nós vamos pela palavra entender o que está acontecendo. Em Lucas, no capítulo 15, versículo 11 ao 13, após o versículo 20 ao 24, vai dizer: E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Versículo 20. E, levantando-se, foi para seu pai. E, quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu, perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos seus pés. E trazei bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegramo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Esta é uma palavra conhecida, a palavra do filho pródigo, onde muitas pessoas pregam essa palavra em congressos, no culto, louvado ao Senhor Jesus. Mas eu quero trazer uma reflexão acima disso sobre evangelizar, sobre um processo. Essa mensagem, ela me fez refletir, o Espírito Santo, através dessa mensagem, me fez refletir que, trazendo uma comparação de que a igreja deve portar-se como esse pai desse filho pródigo portou. E o filho pródigo, aquele a quem a igreja evangelizou e ele aceitou e estava congregando na igreja, ou seja, o pai. Aqui nós podemos refletir, levar ao pensamento a maneira que esse pai cuidou desse filho antes dele ir para fora, antes dele pedir tudo que ele tinha e sair. Podemos dizer que, pela relação onde a palavra fala, essa parábola fala, que o pai desse filho pródigo o cuidava muito bem, não lhe faltava nada. Ao sair esse filho de sua casa, esse pai não o abandonou de seu coração. Esse pai, ele não pensou, saiu, então não tenho mais o que fazer, eu não vou me estar apegado a ele. Então, se ele saiu, vai viver no mundo sozinho. Mas esse pai se portou com espera. Esse pai se portou com preocupação. Apesar da palavra não falar, o processo de quando o filho está fora é a visão do pai, como o pai estava se portando. Mas quando o pai vê o filho de longe, a palavra diz que o pai se move de íntima compaixão. Quantos de nós na igreja evangelizamos alguém e esta pessoa aceita o evangelho? Tempos depois, anos depois, nós soltamos a mão dessa pessoa e deixamos ela por si mesma. Nós deixamos ela cuidar de si. E o dom do evangelismo, ele não é só
levar o evangelho. O dom do evangelismo não é só pregar nas ruas a uma pessoa. O dom do evangelismo se estende e deve se estender no sentido de, quando alguém aceitar o evangelho que eu estou pregando, eu devo cuidar dessa pessoa. Eu devo me preocupar com ela e ajudá-la nos seus primeiros passos dentro do evangelho. Se o dom do evangelismo for só levar a palavra e quando ela aceitar eu deixar ele de lado, aquela pessoa não vai se sentir acolhida. Ela vai pensar, eu só sou mais um que levou a palavra e depois jogaram fora. O dom do evangelismo deve se estender no cuidar, deve se estender na maneira de tratar, em união. Aquele que evangelizou deve estar mais próximo do que a igreja. Mas a igreja tem o seu papel, só que aquele que evangelizou está mais próximo daquele que foi evangelizado, que aceitou. E quando aquele filho retorna, o pai o recebe, o pai faz festa, o pai dá roupas novas, o pai cuida, o pai se alegra. E quando nós vemos essa pessoa que evangelizamos e nós deixamos de lado e ela se afasta, nós começamos a falar mal, nós começamos a rebater, nós começamos a nem querer mais ficar perto daquela pessoa. O dom do evangelismo não para na evangelização. Quando acontecer de que alguém saia para fora, de alguém largar o evangelho por uma falha nossa, devemos nós nos preocupar, orar e ir atrás daquela pessoa. Esse é o verdadeiro dom do evangelismo. Não é só uma oratória bem falada. Não é só a maneira de chegar na pessoa e conversar com ela, falar para ela do evangelho. É o cuidar. Aquele que tem o dom do evangelismo tem que pedir ao Senhor o dom do amor, o dom da caridade, o dom de cuidar. Mais adiante, Atos capítulo 2, versículo 42 a 47, vai dizer: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Olha, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E, perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Detalhe, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Pedro, ousadamente, após a descida do Espírito Santo no Pentecostes, pregou. Podemos dizer que ao público ele evangelizou. E quase 3.000 almas aceitaram o Evangelho, Jesus Cristo. E eles, ao aceitarem, a palavra nos diz que vendiam suas propriedades e fazendas, repartiam com todos. Ou seja, o dom do evangelismo não parou só na pregação. E quando eles aceitaram, deixaram de lado. Não, esse não é o dom do evangelismo. O dom do evangelismo é pregar e cuidar. Porque se nós não cuidar daquele que nós pregamos, ele não vai conseguir suportar o início. Ele não vai conseguir dar os primeiros passos. Jesus faz isso, certamente faz isso. Mas nós, como pregadores, embaixadores de Cristo, devemos cuidar. O dom do evangelismo é mais do que só pregar a palavra. É mais do que só ser ousado e ir às ruas. É mais do que só pegar o celular e gravar: Jesus te ama.